Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria fazer um agradecimento para a Avenue, para o Lee, para o Carlinhos Ambrosio. Um enorme prazer estar aqui hoje. Eu sou muito diligente com as minhas notas de reunião. Eu estava revendo as minhas notas aqui com a Avenue. Lembro que em 2018 saiu um artigo, se eu não me engano, no Valor Econômico do Lee. Eu entrei no LinkedIn, mandei um inbox para ele. Uma semana depois me reuni com ele aqui na Faria Lima. E achava que esse cara era um visionário, né? E cá estamos, com um evento maravilhoso como esse. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Como foi mencionado, né, meu nome é Luiz Oliveira, sou responsável pela Pinco aqui no Brasil. A Pinco é uma gestora global. Vou falar um pouquinho sobre a casa, vou falar um pouquinho sobre nosso processo de investimentos, vou falar um pouquinho sobre cenário macroeconômico, para depois chegar nas oportunidades de renda fixa que a gente está vendo no mundo global. São muitas oportunidades. A gente está extremamente animado ali com o mercado de renda fixa. A Pinco ela tem basicamente, hoje, escritórios em 17 países, são 20 e poucos escritórios, alguns nos Estados Unidos e vários outros na Europa. A gente tem presença no Brasil desde 2012, então já há 12 anos que eu estou na casa. E basicamente a nossa filosofia de investimentos ela é baseada em 4 grandes pilares. O primeiro pilar é você ter gestão de riscos, né? A gente está há 53 anos de vida, né? Fazendo gestão de recursos de terceiros, e a gente só chegou aqui porque a gente tem uma abordagem muito séria, muito rigorosa na questão de risco. A gente investe milhões de dólares anualmente, investe muito em pessoas, em sistemas, em tecnologia, para fazer gestão de riscos. Segundo pilar da nossa filosofia de investimentos é ter uma orientação de longo prazo. Quando eu for falar do processo de investimento, vocês vão entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Mas a gente tem uma orientação ali de olhar para os próximos 3, 5 anos ali. Isso faz com que a gente saia um pouquinho daqueles momentos de euforia ou de pessimismo que são tão comuns ali no mercado financeiro. Eu acho que o Nicolas acabou de mencionar um pouco sobre isso, né? De você sair um pouco da decisão que é emotiva e não racional. Terceiro pilar é buscar fontes diversificadas de retorno. A gente sabe, em 53 anos de vida, que a gente sempre pode errar. A gente já errou no passado. A gente não é infalível, a gente sempre pode errar. E dentro do possível, a gente gosta de trabalhar com carteiras, com portfólios, com bastante flexibilidade, porque isso diminui a chance de você errar ao longo do tempo, né? Talvez você erre em uma ou outra ferramenta que você usa para fazer a gestão de recursos, mas ao longo do tempo, se você conseguir combinar várias ferramentas que têm correlação baixa, você pode potencialmente ter retornos mais consistentes ao longo do tempo. Então isso é muito importante, você ter fontes diversificadas ali de retorno. E por fim, o que é muito importante também é você ter uma abordagem top-down, que olha a parte de macroeconômica, com uma abordagem bottoms-up, que é a parte de seleção de ativos, escolha de papéis que você vai colocar na carteira. E o último ponto que a gente acredita fielmente aqui é a questão de gestão ativa de recursos, né? Isso é uma discussão que existe muito forte no mercado internacional, sobre gestão ativa versus gestão passiva, né? Para quem não conhece tanto o mercado de fundos de investimento, gestão passiva é basicamente você querer replicar um benchmark, um índice de referência. Pensa, por exemplo, no Bovespa, né? Eu quero investir na Bolsa Brasileira, quero investir no Bovespa. Vou comprar todas as ações exatamente na mesma proporção do benchmark, do índice de referência. A gestão ativa é você fazer desvios em relação a esse benchmark para tentar bater o mercado no longo prazo. E a discussão que existe lá fora é que a gestão ativa, muitas vezes, você acaba não trazendo retornos adicionais depois de taxa de administração. Isso, de certa forma, é verdade no mercado de renda variável. E por que isso acontece, né? Quando você pega o mercado de renda variável internacional, você está falando no mercado de 109 trilhões de dólares, 110 trilhões de dólares, é um mercado muito grande. As empresas, quando elas abrem capital, elas vão fazer o seu OPA, né, a oferta inicial de ações, ou o IPO. Ela, no máximo que ela vai fazer é colocar 2 papéis no mercado, uma ação ON, uma ação PN, e essa empresa, obrigatoriamente, ela tem que divulgar informações para a bolsa, para o mercado, de forma padronizada trimestralmente. Você tem poucos novos ativos entrando no mercado todos os anos, né? São só aquelas empresas que estão abrindo capital, e, ao mesmo tempo, você tem ali uma transparência muito grande de informação, né? Todo mundo tem a mesma informação no mesmo tempo. Então, no final do dia, acaba sendo muito difícil você conseguir bater esses benchmarks, esses índices de referência. Não estou falando aqui que é impossível.
Estou falando aqui que é difícil você consistentemente bater esses índices de referência ao longo do tempo depois de taxas de administração. Tenho certeza que vocês são capazes de encontrar alguns fundos que conseguem fazer isso consistentemente, mas na grande maioria das vezes é muito difícil você bater, então as pessoas preferem comprar investimentos passivos e economizar dinheiro, tá? Quando você vai para o mercado de renda fixa, primeiro ponto, é um mercado muito maior. Você está falando aí de um mercado de 139, 140 trilhões de dólares. Ele é mais ou menos 30% maior do que o mercado de renda variável. Então você tem mais oportunidades, tá? Segundo ponto fundamental, uma empresa ela pode emitir um papel hoje, daqui 3 meses, se ela quiser, ela pode emitir outro, dali 6 meses ela pode emitir outro, e ela pode fazendo essas emissões no momento que ela quiser. Então você tem um dinamismo de papéis sendo emitidos o tempo todo no mercado. Então essas empresas vão emitindo, esses papéis vão vencendo, elas vão rolando com outras condições de mercado, ela pode emitir um papel com garantia, pode emitir um papel sem garantia, e por aí vai. Então, teoricamente, você tem um dinamismo muito maior. Segundo ponto muito importante, 50% dos investidores do mercado de renda fixa, 50% são investidores que não querem bater o mercado. São o que nós chamamos de investidores não econômicos, tá? O que são investidores não econômicos? Pensa num fundo de pensão que ele tem um programa de benefício definido. Basicamente, o que ele prometeu para aquele empregado daquela empresa é pagar, por exemplo, para o resto da vida daquele empregado, quando ele se aposentar, 80% do último salário. Esse fundo de pensão, quando ele está sendo gerido, ele não quer bater o mercado. Ele quer neutralizar essa promessa que ele fez. Pensa num banco central que compra ativos, compra papéis do próprio governo para controlar a curva de juros. Esse cara não está querendo bater o mercado, né? Então, teoricamente, você tem menos gente tentando bater o mercado. Então, teoricamente, é um pouco mais fácil, tá? Isso faz com que a gente tenha um diferencial competitivo. Ponto número 3, o mercado de renda fixa é um mercado de balcão, né? Uma empresa, quando ela vai abrir capital, ela vai para a bolsa, faz um processo de book building, abre as informações, todo mundo tem a informação da empresa e fica aquele processo ali das pessoas competindo para querer comprar aquele ativo. No mercado de renda fixa, a empresa não é obrigada a fazer isso. Aliás, a grande maioria das vezes ela não faz. Muitas vezes essa empresa, ela basicamente vai no mercado, faz uma emissão e muitas vezes essa emissão pode ser privada. Alguns exemplos, só para tentar ilustrar aqui, né? Março de 2020, vocês devem lembrar o que estava acontecendo, né? Todo mundo trancafiado em casa, de máscara, começo da pandemia, o mundo parando. Várias e várias empresas bateram a nossa porta precisando de dinheiro. Pensa, por exemplo, rede de hotéis. Tinha rede de hotéis que tinha taxa média de ocupação de 80%, 90%. Veio a pandemia, essa taxa de ocupação foi para zero. Essas empresas bateram na porta dos bancos e falaram assim, preciso de dinheiro emprestado para pagar fornecedor, para pagar funcionário, etc, etc, etc. Normalmente os bancos fazem o seguinte, te empresto dinheiro, preciso ver seu fluxo de caixa. E obviamente isso não resolvia o problema dessas empresas. Muitas dessas empresas bateram a nossa porta pedindo dinheiro, a gente já conhecia essa empresa, já tinha um relacionamento muito forte, a gente conhecia, né, os ativos que aquela empresa tinha, muitas vezes a gente emprestou, assinou cheques de 2, 3, 4 bilhões de dólares, pegava ativos reais, imóveis, por exemplo, como a garantia. Pegamos, por exemplo, um hotel em Manhattan, numa localização excelente, como garantia, né? Meu ponto aqui é que o fato de a gente ser muito grande, a gente vê muita oportunidade, né? Aquela brincadeira de que o rico sempre faz mais dinheiro, né? A gente é o primo rico do mercado financeiro. Tem muita gente batendo na nossa porta e muitas vezes são oportunidades que são privadas, né? São oportunidades que o mercado não fica sabendo. O mercado fica sabendo quando a gente abre a carteira dos nossos fundos, que acontece trimestralmente com um delay de 60 dias depois do trimestre, né? Então, muitas vezes a gente comprou um papel hoje, o pessoal vai ficar sabendo que existe esse papel no mercado daqui 30, 60, 90 dias. Então, a gente se beneficia muito do nosso tamanho em favor de vocês, investidores, tá? Então, o mercado de renda fixa, ele acaba sendo um mercado muito mais dinâmico, muito maior e teoricamente, é mais fácil você gerar recursos e entregar um retorno acima de benchmarks ao longo do tempo. E quando vocês pegam os nossos dados no mercado internacional, vocês conseguem ver isso claramente. Não estou falando que a gente sempre bate benchmarks todos os meses, todos os trimestres, todo ano, mas você pegar janelas mais longas, a grande maioria dos nossos fundos, mais de 70%, 80% dos nossos fundos estão batendo os benchmarks, e por isso que a gente acredita piamente que é possível sim a gente bater os mercados, tá? Eu mencionei agora há pouco, né, que eu sou engenheiro de formação. Ninguém é perfeito, não sei se tem algum engenheiro aqui. E eu lembro que quando eu entrei no mercado financeiro, eu sempre ficava pensando, né, como é que o pessoal faz projeção macroeconômica, etc. E eu gosto, antes de contextualizar sobre cenário, falando sobre cenário, eu gosto de contextualizar como é que funciona o nosso processo de investimentos, como é que a gente chega nas nossas conclusões, tá? Basicamente, o nosso processo de investimentos, ele
começa com o que nós chamamos de fóruns macroeconômicos. A gente literalmente para a companhia a cada 3 meses para debater macroeconomia. E ao longo do ano a gente tem 2 tipos de fóruns macroeconômicos. A gente tem um que a gente chama de Fórum Macroeconômico Secular, que tem horizonte de investimentos de longo prazo. Entenda esse longo prazo para a gente, horizonte de 3 a 5 anos. Volta para aquele ponto inicial que eu mencionei para vocês, que a gente tem uma orientação de longo prazo. E nos outros 3 trimestres, a gente tem o fórum que a gente chama de cíclico, que tem um horizonte de investimentos de curto prazo. Curto prazo para a gente são de 6 a 12 meses. Né? Estou há 12 anos no mercado tentando falar de investimentos no exterior para brasileiro. E aqui no Brasil, normalmente o que eu ouço é que 6 a 12 meses é muito longo prazo no Brasil, né? Talvez 1 ou 2 semanas seja curto prazo. Para a gente, longo prazo são 3 a 5 anos, curto prazo são 6 a 12 meses, tá? Como é que funciona a dinâmica desses fóruns? Basicamente, todos os profissionais de investimentos da Pinco se reúnem na nossa sede lá na Califórnia. No fórum de longo prazo, além dos profissionais de investimentos da Pinco, a gente tem o nosso board de advisors, de conselheiros. Nosso board de conselheiros é presidido pelo Ben Bernanke. Além do Ben Bernanke, você tem pessoas como Mark Carney, que foi presidente do Banco Central do Reino Unido e do Canadá. Você tem pessoas como Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido. Você tem pessoas como a Michelle Fournier, que foi subsecretária de defesa do governo americano. E por aí vai. E todos os anos a gente contrata de 5 a 7 palestrantes externos. Por que a gente gosta de contratar palestrantes externos? 3 motivos. Motivo número 1, tem muita gente mais inteligente que a gente, né? Por que a gente não vai contratar essas pessoas que são formadores de opinião para ouvir essas pessoas antes do mercado? A gente gosta de fazer isso. Motivo número 2, a gente gosta de contratar pessoas que têm opiniões contrárias à nossa. Isso é um exercício de humildade. A gente sabe que a gente sempre vai estar errado. Imagina que um CIO levanta a mão, dá uma opinião forte sobre um assunto, e não sou eu aqui do Brasil que vou levantar a mão e falar que ele está errado, né? Se eu trago alguém de fora que é renomado, tem uma opinião contrária nossa, isso debate, fomenta o embate e nos força a pensar num ponto de vista diferente, né? E fomenta a discussão. Terceiro ponto, a gente gosta de contratar experts que têm conhecimento em áreas que a gente não tem o menor conhecimento. Vamos ter humildade, tem muito assunto que a gente não tem o menor conhecimento, né? Exemplo prático, março de 2020, a gente contratou um médico chamado Dr. William Lang. Ele é um médico, que ele foi o segundo médico do Barack Obama, ele foi do Departamento de Homeland Security nos Estados Unidos, ele se entra numa posição para dizer para a gente o que iria acontecer em termos de pandemia. A gente não é no mercado de... Né, a gente não entende nada de saúde, então a gente contratou esse tipo de pessoa. Só contando uma piada aqui, eu lembro que eu falei para minha esposa naquela época, né, que perguntaram para ele, pro Dr. Lang, quanto tempo ia demorar a vacina. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que ia demorar pelo menos 1 ano, eu contei para minha esposa, e a minha esposa falou, jamais eu vou ficar 1 ano trancado em casa. E como sempre, minha esposa estava certa, ela ficou 2. Mas vamos lá, o que eu queria compartilhar com vocês aqui são as conclusões do nosso último fórum macroeconômico, tá? Basicamente, o título do documento, a gente publica isso para os clientes, é a vantagem do carrego, tá? Tem uma série de informações aqui nesse slide, vou tentar focar aqui nos pontos principais, tá? Primeiro é tema macro, a desinflação ela deve continuar, né? Há 1 ano atrás, quando a gente fez o fórum macroeconômico do ano passado, inflação nos Estados Unidos, 4,5%. Inflação na Europa, de 5% a 6%. Essa inflação estava muito longe das metas de 2%, né? E a gente até brincava no ano passado que os bancos centrais iriam tentar fazer o possível e o impossível para trazer essa inflação para a casa dos 2 ponto qualquer coisa. 2,9 já seria uma grande vantagem. Isso está acontecendo, exceto nos Estados Unidos, vou falar dos Estados Unidos na sequência, tá? Mas a grande maioria dos países desenvolvidos, essa inflação está vindo para baixo, veio numa velocidade rápida, e isso balanceia muito mais os riscos, né? No ano passado, o grande risco que a gente via era ter uma inflação muito alta, com uma taxa de juros muito, muito alta para conter essa inflação, isso podia gerar uma instabilidade financeira. Graças a Deus, a inflação veio para baixo e alguns países começam a cortar juros, tá? Isso é uma ótima informação, principalmente para o investidor de renda fixa. Segundo ponto, a gente entende que inflação e crescimento vão divergir daqui para frente, né? O que aconteceu no mundo nos últimos 4 anos? Veio a pandemia. A economia teve um choque violento. Todos os bancos centrais, todos os governos começaram a cortar juros, e começaram a injetar liquidez no mercado, comprar ativos, políticas fiscais agressivas, etc, etc, etc. Isso levou a uma inflação sem precedente, no mundo inteiro, não foi só no Brasil, no mundo inteiro. Como consequência dessa inflação sem precedente, os bancos centrais começaram a subir juros de uma forma muito agressiva, né? Isso aconteceu em uníssono, todos os países tiveram exatamente o mesmo problema. Daqui para frente, a gente começa a ver países que estão num ciclo econômico um pouco mais avançado que os Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui talvez sejam a grande exceção e eu vou explicar para vocês na sequência por quê, tá? Por que os Estados Unidos acabam sendo uma exceção em termos de crescimento e de inflação? Ponto número 1, tamanho do pacote que foi colocado durante a pandemia. Eu sei que vocês têm noção disso, mas só para contextualizar.
Os Estados Unidos colocaram 6 trilhões de dólares para ajudar a economia, tá? São 3 vezes o PIB do Brasil. 3 vezes o PIB do Brasil. Mesmo se você ajustar o tamanho da economia americana, foi um pacote sem precedentes, né? E a economia americana é uma economia que 2/3 do PIB é consumo, né? E todo mundo recebeu dinheiro. Eu vou dar um caso real para vocês, eu falo muito com os clientes. Estava falando com um consultor de investimentos um tempo atrás. Ele tem um cliente que tem 10 milhões de dólares investido com ele. É um cliente brasileiro que se mudou para Miami há muito tempo atrás, tá? Se eu não me engano, 2017, 2018. É um cara que tem 10 milhões de dólares em ativos financeiros. Então, é um sujeito que ele é rico em qualquer país do mundo. 10 milhões de dólares são 10 milhões de dólares. Esse sujeito, durante a pandemia, estava chegando na casa dele, casa de subúrbio, viu aquela casinha que tem de caixinha de correio, que parece uma casinha, com a bandeirinha levantada, ele abriu, pegou as correspondências. Uma das correspondências era um cheque de $1.500 do governo americano. Um cara que tem 10 milhões de dólares no mercado financeiro recebeu cheque de $1.500 de auxílio mensal do governo americano, né? O que as pessoas fizeram? Gastaram, né? No começo da pandemia, todo mundo trancado em casa, você diminui seus custos, né? Você fica em casa, o máximo que você gasta, o que é? Vou comprar uma outra tela, um monitor, um teclado. Você descobre que aquela poltrona, aquela cadeira linda da sua sala, que você está pagando até hoje, que sua esposa convenceu você a comprar, ela é linda, mas não é ergonômica, você compra uma cadeira melhor. Mas no final do dia você diminui muito os seus gastos. Quando vem a reabertura da economia, com a vacinação em massa, as pessoas começam a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Isso gerou muita inflação. Por que nos casos dos Estados Unidos é ainda pior? 2/3 do PIB é consumo e todo mundo recebeu muito dinheiro, tá? Segundo ponto, a economia americana é uma economia que é menos sensível à taxa de juros, se mostrou menos sensível à taxa de juros do que outras economias. Isso tem a ver com a forma como as pessoas se financiam nos Estados Unidos, né? Se você é um americano médio, muito provavelmente você vai comprar um imóvel financiado. Por quê? Não é porque você não tem dinheiro, mas basicamente você tem uma série de incentivos para comprar esse imóvel financiado. Primeiro, não agora, mas historicamente as taxas de juros são baixas e você quer tomar proveito dessa taxa de juros baixa. Ponto número 2, você consegue travar uma taxa por 30 anos, então para planejamento familiar você sabe exatamente quanto você vai pagar nos próximos 30 anos. Ponto número 3, você consegue abater da sua declaração de imposto de renda os juros que você paga de hipoteca todos os anos. Você ganha $100 mil por ano. Você gastou $5 mil de juros da hipoteca, sua base de cálculo não é mais $100 mil, é 95 mil num país que te taxa 35% a 50%, dependendo do seu nível de renda. Então é dinheiro no bolso. E por fim, você tem uma opção no seu contrato que você pode refinanciar esse contrato, trocar uma taxa cara por uma taxa barata, se essa taxa de mercado vier para baixo. Tá? Exemplo prático de um colega que mora lá, ele tinha uma hipoteca de 30 anos com uma taxa de 3,7% em 2019, em 2020 ele refinanciou para 2,7%. Tá? Travou uma taxa linda, muito baixa. Quando você olha para outros países desenvolvidos, você tem uma série de similaridades. Uma diferença marcante. Essas taxas elas são fixas por um período em média de 5 anos, depois ela é ajustada para a taxa de mercado. Então imagina um australiano que 5 anos atrás tomou uma hipoteca 2,5%, bonitão, achando que ele está legal na fita, e hoje ele está refinanciando essa taxa para a taxa de mercado a 5,5%. Esse cara tem um problema. Esse cara vai ter que cortar gastos no seu balanço pessoal, ele vai ter que repensar as finanças pessoais, isso impacta a inflação, impacta também o crescimento da economia, tá? Terceiro ponto, os Estados Unidos são uma economia relativamente isolada da China, desde a primeira eleição do Trump, né? Colocaram uma série de barreiras, tarifas de importação, etc, etc, etc. Quando você compara isso com outras economias do mundo, essas outras economias são muito mais expostas à China. Por que eu estou falando de China aqui? A China tem um grande problema no mundo hoje, que é o mercado imobiliário residencial, né? Esse mercado está puxando muito essa economia para baixo. O PIB da China está crescendo cada vez menos por causa desse problema do setor imobiliário. O que o governo da China está fazendo? Adotando 2 políticas. A primeira política é exportar produtos de valor agregado elevado, subsidiados. Não é à toa que vocês veem veículos elétricos chineses a cada esquina aqui, é por causa disso, tá? Segundo, estimular aumento de eficiência em produtos de valor agregado mais baixo, tá? O famoso Xing Ling. Isso impacta diretamente a Europa e impacta diretamente o Sudeste Asiático, que são mais expostos à China, tá? Tem outros fatores também. Mas a boa notícia é que essa trajetória de inflação, essa trajetória de crescimento daqui para frente é uma ótima notícia para um gestor global, porque outros países podem cortar juros antes dos Estados Unidos, com uma velocidade mais forte e com uma taxa terminal mais baixa. Existe uma série de outros fatores aqui importantes a mencionar, né? Talvez em termos de potenciais disruptivos, antes de falar de implicações de investimentos, que talvez seja o tema fundamental aqui, basicamente a gente tem 3 grandes preocupações para o mundo. Primeiro, a sustentabilidade da dívida americana, né?
A dívida americana está numa trajetória insustentável, né? Hoje a dívida americana é de 120% do PIB, extremamente elevada, uma taxa de juros mais elevada, né? Nos próximos 5 anos a gente acha que isso não vai explodir, não vai ser tão dramático assim, mas de 5 a 10 anos provavelmente isso é algo que o governo vai ter que fazer algum ajuste. Por que nos próximos 5 anos ninguém vai mexer nisso? Porque isso depende de políticos, né? Os políticos são iguais, ou mais ou menos iguais, em qualquer lugar do mundo, né? Isso significa aumentar imposto ou cortar juros. Ninguém quer fazer isso, principalmente no ano de eleição. E a vantagem é que o dólar e a Treasury americana ainda são os ativos de reserva internacional, né? Então isso dá uma certa segurada. Segundo ponto, inteligência artificial e produtividade. A gente entende que inteligência artificial, no horizonte super secular, no horizonte de 10 anos, vai ser algo extremamente revolucionário. Porém, nos próximos 5 anos, a gente entende que não. A gente deve ter melhorias muito pontuais e graduais. Tá? Por que isso? Porque para você ter benefício de inteligência artificial, as empresas precisam adotar. Muita gente fala de inteligência artificial, pouca gente está adotando. Segundo, depois que as empresas adotarem, elas precisam reverem os seus processos micro e treinarem as pessoas para ter um impacto macro, tá? Então, de certa forma, isso é algo que vai demorar muito tempo para ser implementado, exceto em algumas áreas. A gente vê algumas áreas ali que talvez nos próximos anos seja realmente transformador, tá? Por exemplo, medicina, pesquisas, por exemplo, tratamento de câncer que está sendo pesquisado com inteligência artificial e outras tecnologias, infraestrutura, né, de inteligência artificial, por exemplo, data centers é um tema que a gente entende que deve bombar, e também a questão de ciências, tá? Mas, em geral, inteligência artificial, super secular, deve ser disruptivo, nos próximos anos deve ser melhora gradual. E, por fim, a gente tem uma preocupação ali com ativos, né? Alguns ativos eles estão com valuations muito esticados. Quando você pega alguns múltiplos de bolsa americana, por exemplo, Shiller PE da bolsa americana, 31 vezes. É muito elevado para a gente, tá? Então a gente acha que tem que ter alguma preocupação ali, tá? Em termos de implicações de investimentos, tem muita informação aqui nesse slide, mas basicamente, eu vou colocar aqui alguns outros slides. O ponto fundamental é que o movimento que a gente teve de taxa de juros em 2022 no mundo favorece muito vocês, investidores, principalmente os investidores que estão entrando agora, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico bastante poluído. O que a gente está querendo mostrar? Barrinhas aqui que estão em tons de verde. São índices de renda fixa de alta qualidade nos Estados Unidos, tá? Basicamente, o que esse gráfico está querendo dizer? Que se você investir em renda fixa de alta qualidade, basicamente governo americano, você vai ter um carrego que varia de 4,7% até 6%. Vamos dizer que, na média, seja 5%. Isso significa que, na prática, nos próximos anos, é muito provável que o seu retorno seja em torno de 5% ao ano. Tá? O carrego ele tem uma correlação altíssima com o retorno para os próximos 5 anos. Então, sem você fazer grandes mágicas, você já consegue ali ter retornos da ordem de 5% em dólares, que são retornos bastante atrativos. Tá? Na sequência, eu vou mostrar um outro gráfico que acaba sendo até mais chocante. Tá? Se você adicionar um pouquinho mais de risco, e aqui a gente tem uma série de barrinhas aqui, não vou entrar no detalhe de cada uma, mas se você adicionar um pouquinho mais de risco aqui em outros setores da renda fixa, principalmente na parte de crédito, esses carregos estão na faixa de 6,1 até 9,2. Se você acoplar isso daqui, como alocação core, com um pouquinho disso daqui, o seu carrego vai para 7% em dólares. Então, adicionando um pouquinho de risco na carteira, você já tem 7% em dólares. Eu estava no backstage ouvindo o Nicolas, a provocação que a gente tem feito para os nossos investidores globais é que a alocação média do americano, né, que tradicionalmente é 60% renda variável, 40% renda fixa, ela deveria ser 60% renda fixa e 40% renda variável. Por quê? Os valuation de bolsa muito cara, com renda fixa você já tem um retorno potencial muito alto, com um downside, uma proteção contra a queda muito interessante, tá? Para mostrar e para contextualizar aquela questão de você ter ciclos de juros, né, de cortes de juros diferentes, o que a gente está plotando aqui? Basicamente, cada barrinha, você tem 2 conjuntos de barrinhas, tá? A gente está pegando os títulos de 10 anos de diversos países, começando Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, etc. A gente está mostrando o retorno, o carrego que você tinha em 2019 e o retorno que você tem hoje. Então, Estados Unidos, comprasse um título de 10 anos em 2019, você teria 1,9% de juros ao ano. Comprando hoje, você tem 4,5%. E por aí vai, tá? Basicamente, o que você nota aqui? Que você teve uma correção violenta nesses juros. Isso é uma tremenda oportunidade. Se você acoplar isso com o fato de que países como Alemanha, Canadá e outros estão tecnicamente em recessão e provavelmente vão
cortar juros antes dos Estados Unidos, numa velocidade talvez mais forte e talvez também com uma taxa terminal mais baixa, isso acaba sendo uma oportunidade global de investimentos para investidores experientes, tá? E por fim, só para terminar, o meu tempo está estourando, a gente plotou uma matriz aqui que, pegando um portfólio de renda fixa de alta qualidade com um pouquinho de risco, você teria um carrego de 7,1% em dólares, tá? Aqui a gente fez uma série de choques nesse portfólio, se as curvas de juros mexerem para cima e para baixo, e se os spreads de crédito abrirem ou fecharem, tá? E basicamente dessa matriz aqui, que tem 45 casas, você teria apenas 3 cenários de retorno negativo. Meu ponto aqui é o seguinte: o mercado de renda fixa é atrativo, e o investidor que estiver entrando hoje vai ter uma experiência muito boa, provavelmente, nos próximos 5 anos. E aqui eu encerro minha apresentação. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado